Nossa irmã Amanda aqui vai estar ministrando a palavra aos nossos corações nesta manhã, né? Eu sei que tem muita coisa que Deus vai falar para abençoar nossas vidas. Bom dia, paz do Senhor. Vou estar orando, pedindo ao Senhor que cumpra aquilo que Ele deseja nessa manhã sobre os nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade e o privilégio que nós temos de estar aqui e ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que durante tantos e tantos anos, ela continua sendo atual para todas as gerações, Pai. E não é diferente na nossa, não é diferente nesse tempo. A Tua palavra continua sendo atual para as nossas vidas. E por isso que nessa manhã nós queremos nos render à Tua palavra. Nós queremos render os nossos corações à Tua palavra. Para que ela, Senhor, encontre em nós um lugar, um espaço para semear. Senhor, abençoa as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor falou que hoje é o último culto, né, do mês, e esse mês a gente estava falando sobre família, né? E quando a gente fala de família, a gente lembra de muita coisa. Uma dessas coisas é a confusão, né? A gente, né, tá sempre escutando, né, essas tretas que acontecem, né, na casa, e não é só na nossa casa, não é só na casa do outro, é na casa de todo mundo, né? Aonde tem família, de vez em quando tem um BO, de vez em quando tem um arranca-rabo, né? E se você for olhar na Bíblia, depois que eu parei para pensar nisso, eu falei, como que tem exemplo na Bíblia de família complicada? Ficou até difícil para eu escolher uma, porque começou a vir à minha memória tantas famílias complicadas que depois eu comecei até a achar a minha fácil, né? E se você vai achar até a tua fácil também. A gente podia estar falando aqui da família de Adão. Foi a primeira instituição de família. Adão. Que família complicada. Os filhos cresceram, começaram a se odiar e por causa de inveja aquela família foi destruída. A gente podia estar falando de Abraão, que em dado momento ele fingiu que não era nem esposo da mulher dele, se passou por irmão dela para se livrar do pescoço dele. Ah, Amanda, mas foi preciso. Ok, mas imagina também a mulher do lado dele, né? Você que é mulher, você quer que seja um homem que esteja à sua frente ali, né? Que seja corajoso, que te proteja. De repente tu vê ele, não, essa daí não é minha mulher não, essa aí é minha irmã. Então assim, a gente podia estar falando aqui de Jó, né? Que o cara já estava no fundo do poço, já tinha perdido tudo, só tinha sobrado a mulher. E justamente a mulher foi aquela que estava querendo enterrar mais ainda o cara. A gente podia falar sobre Davi, né? Uma outra história familiar também extremamente complicada. Extremamente complicada. Então, assim, exemplos na Bíblia de famílias complicadas tem diversos. Só citei aqui 4, mas tem diversas. Mas hoje nós não vamos falar dessas que eu citei. Hoje nós vamos falar de José. José, que é muito conhecido por nós, né? E José, que também tinha uma história familiar muito complicada. O José, ele foi expulso da sua família. Não porque ele cometeu alguma coisa. Não é aquela filha que... Até que hoje em dia isso é mais raro, né? Mas antigamente, se um filho cometesse alguma coisa que ia contra o princípio do pai, o pai botava para fora, a mãe colocava para fora. Não foi essa a situação de José. Mesmo se fosse, já seria ruim, né? Você ser colocado para fora da sua família. Mas José, ele foi expulso da sua família por ciúme, por inveja. E por conta disso, os seus irmãos o venderam para o Egito. Os seus irmãos se livraram dele, como alguém se livra de um problema. José, ele enfrenta diversas dificuldades por ser estrangeiro no Egito. Ele vive anos ali como escravo, mas ele consegue passar por aquilo ali.
dá a volta por cima e, dado momento, ele chega a uma postura, uma posição de poder naquela terra. Imagina você hoje, é expulso da sua família, seus irmãos te vendem, você vai para um outro país, chegando lá sem nada, apenas com uma tristeza enorme no seu coração. Você chega lá sem dinheiro, você chega lá sem algum familiar para você ficar na casa, você chega lá sequer sem um sonho, porque às vezes você sai daqui para um outro país porque você quer, né? Algumas pessoas vão porque querem viver em outro lugar, vão para poder trabalhar em outro lugar, mas não. José foi expulso da sua família, chega num lugar estrangeiro e vai viver como escravo. Uma pessoa normal numa situação dessa, normal, tá, gente? O que é normal é você ficar triste constantemente, é você ser depressivo, é você desistir da família, da vida, da humanidade, é você não ter mais ali nenhum tipo de esperança naquela outra terra. Mas ele consegue dar a volta por cima, ele consegue transpor todos esses obstáculos, todas essas mágoas que ele tinha, para que ele conseguisse ali assumir uma postura e uma posição naquele lugar. Ele era o segundo homem mais poderoso daquela terra. Após ele, apenas Faraó. E passam-se aproximadamente 22 anos. 22 anos se passaram que José estava naquela terra. E aí, um belo dia, ele encontra quem? Os irmãos. Justamente aqueles que lá atrás o venderam, que lá atrás encontraram nele, né, como se ele fosse um problema e quiseram se livrar dele. Nesse momento, José reencontra aquelas pessoas. E você acha que José esqueceu daquilo tudo? Não. José, ele não esqueceu em nenhum momento daquele dia em que ele foi vendido. Se passaram 22 anos, mas José, a partir do momento que ele viu aqueles irmãos ali, com certeza ele reviveu aquele momento. Obrigada, Carmen. Ele reviveu aquele dia, aonde ele foi vendido, aonde ele foi expulso, aonde ele não teve nem a oportunidade de se defender, de dizer que sim ou não. Ele simplesmente foi imposto naquela situação. E assim também acontece com a gente. A gente pode passar muitos e muitos anos, mas as coisas que a gente passa e que mais nos marcam, elas também não são esquecidas. E aquilo, a nossa mente, ela não tem capacidade de guardar tudo aquilo que a gente viveu. Se você multiplicar ali a sua idade por 365 dias, são muitos dias. A tia Lédia viveu mais de 20 mil dias. São muitos dias. Com certeza ela não se lembra de todos os dias. Mas você não se lembra dos mais marcantes? Com certeza. Se ela parar para pensar, ela deve ter alguma imagem da infância dela que marcou ela. Ela lembra do dia que ela deu à luz ao Serginho. Ela lembra do dia que ela se casou. Ela se lembra daquilo que mais marcou a vida dela. E assim também somos nós. Embora a gente não consiga se lembrar de tudo, aquilo que gera um impacto maior em nós, aquilo que nos molda naquele momento de alguma forma, aquilo fica na nossa memória, aquilo fica armazenado. E de repente, você lembra, você olha uma foto, de repente você fala sobre aquele assunto e aquilo vem de novo. E da mesma forma, José, mesmo passando 22 anos, quando aqueles irmãos apareceram na frente dele, com certeza ele congelou e lembrou daquilo tudo que ele passou. Veio aquela cena de novo, veio aquele sentimento de novo, seus olhos se encheram de lágrimas descontroladamente, porque ele não perdeu a memória. Embora ele conseguiu dar a volta por cima, embora ele conseguiu chegar ali numa posição de poder e autoridade, ele não perdeu a memória. Vamos estar lendo agora em Gênesis, capítulo 45, vamos ler do 1 ao 5. Gênesis 45, versículo 1 ao 5. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter.
E na presença de todos os homens do seu séquito, ele bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E ele esclareceu: eu sou José, o vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Nesse momento aqui, José estava numa posição de escolha. Lá atrás ele não teve escolha, né? Ele foi vendido e foi expulso pelos seus irmãos da sua família e foi lhe tirado o direito de escolher. E uma das piores coisas que tem na vida é quando te tiram o direito de escolher. É quando você tem que engolir seco, né? E sair. É quando você não pode se defender mesmo estando certo. É como você não pode se despedir mesmo você amando. Quando te tiram o direito de escolher, eles te desrespeitam, eles te diminuem. E foi isso que os irmãos de José fizeram. Só que o tempo passou e as coisas se inverteram. Nesse momento aqui, José podia escolher. Agora, quem estava numa situação de saia justa eram os irmãos. Eles foram ali pedir comida. Eles estavam numa terra estrangeira. E o homem que podia liberar ou não a comida era quem eles lá atrás venderam. Então o jogo virou, e virou com força. E José, nesse momento aqui, com esse poder de escolha, ele revela muito o seu caráter. Porque é quando nós temos oportunidade de fazer escolhas que o nosso caráter ele é revelado. Quando nós temos que fazer aquilo que nos mandam, nós apenas obedecemos uma ordem. Mas quando está nas nossas mãos o poder de escolher, é aí que o nosso caráter é de fato revelado. Quando você tem o que escolher, o que você escolhe? Quando você tem o poder de se vingar ou de perdoar, o que você escolhe? Quando você tem o poder de deixar passar fome quem te vendeu ou de alimentar, o que você escolhe? Essa palavra fala muito sobre caráter, fala sobre o caráter de José. Porque nessa hora aqui, ele poderia, e ele teria total razão. Ninguém ia falar mal de José, porque se ele desse uns tapas nesses irmãos dele, se eles deixassem eles presos, se eles não dessem comida nenhuma. Por quê? Ele tinha todo o direito, mas esse não era o caráter de José. José, ele chegou naquela posição porque ele tinha um caráter que se aproximava ao caráter de Deus. Não um caráter de um vingativo. Não de uma pessoa que ficou 22 anos no Egito remoendo formas de se vingar dos seus irmãos. Pelo contrário, ele só conseguiu prosperar no Egito porque dentro dele ele já tinha resolvido essa situação. Mesmo que ele não tivesse tido a oportunidade de resolver cara a cara antes, dentro dele já estava resolvida. E José escolhe perdoar os seus irmãos, porque perdão é escolha. Não é mágica, não tem nenhum remédio que você tome, não há terapia no mundo que você faça que vai te obrigar a perdoar. Perdão é escolha. E perdoar não é nada fácil. E quando colocamos isso no contexto familiar, é ainda mais difícil. Porque você perdoar uma pessoa que não tinha compromisso nenhum com você, que não tinha vínculo nenhum com você, a pessoa que passou ali na rua, te deu um empurrão sem querer, pisou no teu pé, pô, me perdoa. Tá bom, tá tranquilo, vai. Agora, você perdoar quem mora debaixo do seu teto, perdoar quem por muitas vezes compartilhou o pão, a mesa com você, perdoar quem conhece a sua história e quem sabe o quão precioso e importante você é,
perdoar esse tipo de pessoa é mais difícil. Perdoar no contexto familiar é muito mais complicado. Então, eu quero que você entenda que esse gesto de José aqui significou. O quão foi revelado o caráter dele nesse momento. O que eu quero compartilhar com vocês é o quão importante é o perdão. E uma das grandes dificuldades do perdão não é apenas a gravidade do que aconteceu, mas é a interpretação do que aconteceu. Eu e você, a gente pode passar por uma situação e você pode sair magoada comigo e eu magoada com você. Se alguém conversar com você, você vai ter uma história. Se alguém conversar comigo separado, vai ouvir outra história. Mas era a mesma situação, não era? Mas por quê? Porque a Sandra interpretou de um jeito e eu interpretei de outro. E na nossa vida, nas mágoas que talvez nós tenhamos, nas feridas que talvez nos causaram, há também, gente, interpretações diferentes. Às vezes nós temos alguma situação do passado muito distante e a gente se apegou na interpretação que nós temos e a gente está seguindo com ela anos e anos, sem pensar que talvez não seja só aquilo que você pensa. Talvez não seja só aquela parte do problema. Talvez você precise se abrir para entender que existem outras visões acerca da mesma situação. Talvez aquilo aconteceu porque uma outra coisa que você não sabia estava acontecendo também. A nossa visão é unilateral e entender isso nos ajuda a tentar compreender que existem diversos lados. Muitas vezes nós não perdoamos porque achamos que assim nós não iremos mais punir quem nos feriu. Só que se engana a gente. Porque quando a gente não perdoa, achando que a gente está punindo a pessoa, na verdade, quem estamos sendo punidos somos nós. É no nosso pé que está essa âncora. É no nosso coração que está esse peso. São nas nossas mãos que estão essas algemas. Quando você deixa de perdoar, deixa de seguir em frente, achando que, não, eu não vou perdoar, essa pessoa não merece o meu perdão. Eu já ouvi essa frase diversas vezes e você também. Não é ela que merece o seu perdão. É você que não merece ser assim. É você que não merece viver assim. Então, quando você perdoa, você não perdoa porque o outro merece, ou porque o outro é bom o suficiente, ou porque ele fez algo bom ou ruim. Você perdoa porque você não merece viver assim. Você perdoa porque não é essa a vida que Deus quer para você. Você perdoa porque você não quer essa âncora presa nos seus pés. Quem não perdoa fica preso naquilo que lhe feriu. E não só naquilo, gente. Quem não perdoa fica preso em quem te feriu. Às vezes você tem mágoas assim pesadas, sabe? Profundas de algumas pessoas que lhe feriram. E eu não estou aqui dizendo que é válido ou não a tua dor. Eu não estou falando aqui se tinha motivo ou não a sua dor. Eu não estou falando aqui que a pessoa merecia ou não a mágoa que você tem. Mas quando você não perdoa, quando você não libera, você fica aprisionado nessa pessoa durante toda a sua vida. Essa pessoa não merece meu perdão, mas eu não solto dela. Essa pessoa não merece meu perdão, mas eu carrego ela todos os dias nas minhas costas. Se ela não merece o teu perdão, se ela fez o que fez, aí sim, libere. Deixe e siga a sua vida. Perdoe e siga em frente. Para que você alcance, assim como José, um nível tão maduro e tão próspero, aonde mesmo quando você tiver escolhas de se vingar ou de alimentar, aquilo já está tão resolvido dentro de você que você vai dar a comida. Aquilo já está tão resolvido dentro de você que você não precisa mais se vingar. A maior vingança de quem te feriu é essa pessoa ser quem ela é. É ela conviver com os próprios erros, é ela conviver com aquilo que ela faz. Perdoar não é ser bobo.
Perdoar é seguir em frente, é absolver a si mesmo. Perdoar é se amar. Se você se ama, entenda que você não merece viver carregando esse fardo. Se você se ama, e se você tem sonhos para a sua vida, se você quer seguir em frente, se você quer alcançar lugares altos, você não pode carregar com você essa pessoa. Você não pode carregar com você esse sentimento. Se isso não tivesse resolvido dentro de José, ele não teria chegado na posição que ele chegou. Ele estaria dentro de uma cela. Ele estaria sendo escravo até hoje e xingando os irmãos. Ele seria escravo até hoje, brigando, falando mal dos irmãos. Mas porque ele resolveu isso dentro dele, José pôde avançar. José pôde seguir em frente. José pôde mostrar, mesmo na terra estrangeira, quem ele era de verdade. E 22 anos depois, José está ali. Um homem poderoso, o maior homem abaixo de Faraó, em termos de poder. E ele tem a oportunidade naquele momento de negar a comida, se vingando, ou de dizer: cadê o meu pai? 5 pontos que podem nos ajudar. A primeira situação, quando nós precisamos resolver algo da gente e perdoar, ou a nós mesmos, ou os outros, é contextualizar o erro. É olhar quem as pessoas eram naquela época. Isso ajuda muito. Isso é terapêutico. Às vezes você fala: não, mas fulano tinha que ser assim. Aquela pessoa tinha que ter feito aquilo por mim. Ele não podia ter ido embora. Ou ele tinha que ter ficado. Ou ele tinha que ter sido diferente. Essa é a minha visão. É uma visão unilateral do problema. Mas às vezes, se você contextualizar a situação, poxa, mas olha também de onde ele veio. Olha também como ele foi criado. Olha também como é que ele tinha. Olha também o que ele tinha passado. Olha também o tipo de conhecimento que ele tinha, que não é o mesmo que eu tenho hoje. Se você contextualizar a situação, você vai conseguir entender melhor. Talvez não entender, mas pelo menos perdoar. Porque se você olhar só o seu lado, se você tiver só uma visão unilateral da situação, você não vai conseguir se desprender disso. Vai parecer sempre que é muito injusto. Segundo, identificar os pensamentos que surgem a partir desse erro. Questione os seus pensamentos. Nós não temos 100% da razão e nem tudo é ferro e fogo. Quando você está magoado com alguma situação ou com alguma pessoa, sempre que você lembra da situação, sempre que você lembra da pessoa, pensamentos, eles vêm sobre a sua cabeça. Isso vale para tudo. Se você não questionar esses pensamentos, se você apenas alimentá-los, você não vai conseguir entender a situação, você não vai conseguir contextualizar, você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir abrir mão. Por quê? Porque você está só alimentando aquele pensamento da forma que ele é. E você não está abrindo oportunidade para pensar diferente, para ver o lado do outro. Você não está conseguindo mudar um pouco aquilo. Você está vendo meu cabelo preso aqui. Você está vendo só isso. Talvez aqui atrás esteja tudo embolado. Talvez aqui atrás tenha uma folha agarrada. Mas você não está vendo. Você está vendo só isso aqui, ó. E nas situações da nossa infância, da nossa vida, do nosso passado, ou talvez até do nosso presente, quando a gente está magoado, a gente só vê isso aqui, ó. A gente não vê as outras partes, a gente não vê os outros lados, a gente não consegue ter uma visão plena. A gente não consegue nem contextualizar para que a gente possa perdoar. Terceiro, a gente precisa praticar a autocompaixão e a compaixão pelo outro. A gente precisa tratar com humanidade. Aquela pessoa que te magoou não é um monstro. Se foi você que errou, você também não é um monstro. Você precisa começar a humanizar as pessoas. As pessoas, você, todos, nós somos humanos. E seres humanos erram. Seres humanos erram.
Nós que servimos a Deus, nós que buscamos ser semelhantes a Ele, se nós não conseguimos alcançar isso de humanizar as pessoas, nós vamos ser aquelas pessoas que estão sempre exigindo, sem entender. Ou então você está sempre punindo, sem ajudar. Afastando, sem amar. Nós somos humanos e você precisa humanizar as pessoas e se humanizar. Você precisa ter compaixão pelos outros e ter autocompaixão também. Porque tem pessoas que às vezes elas têm facilidade de perdoar o outro, mas ela não se perdoa nunca. Eu nunca vou me perdoar por isso. Essa frase não deve sair das nossas bocas, porque nós precisamos ter autocompaixão. Não é só perdoar o outro, é se perdoar. Não é só humanizar o outro, mas é se humanizar. Mas também não é só se perdoar e não conseguir perdoar o outro. Ou se achar humano, não. Eu sou assim porque eu sou falho, sou ser humano. Mas quando é o outro, não. Quando é o outro, ninguém não é humano, não. Tinha que ter feito daquele jeito. Simplesmente não fez o que tinha que ter feito. Simplesmente me decepcionou. Simplesmente me magoou. Acabou para mim. Nós precisamos humanizar as pessoas. Todo erro carrega um aprendizado. E quando nós estamos feridos, nós não aprendemos. Nós apenas sofremos. Todo erro, gente, do passado, do presente, se nós conseguirmos se livrar dessa mágoa, existe atrás de toda a mágoa um aprendizado. Atrás de toda decepção existe um aprendizado. Atrás de todo erro existe um aprendizado. Só que a gente só consegue chegar nesse nível de aprender com isso quando a gente se livra dessa mágoa. Porque pessoas magoadas apenas sofrem. Agora, pessoas saradas, elas aprendem. Se você quer não apenas sofrer por aquilo que passou, se livre dessa mágoa e você vai aprender com aquilo que passou. Se você quer não apenas se autopenalizar por aquilo que você fez, se perdoe e você vai começar a aprender com aquilo que você fez. E 5, nós precisamos reparar o que for possível. Se existe algo que pode ser reparado, repare. Mas nem tudo pode ser reparado. E quando for uma situação dessa, aonde você não puder mais reparar, sabe o que você pode fazer? Você pode aceitar. E a aceitação, ela vem através do perdão, através da compaixão e através da liberação daquilo. Se você não puder resolver externamente, mas eu não posso mais resolver, a pessoa morreu. Ela morreu e ficou assim, do jeito que era. Então resolva dentro de você. Se você não puder resolver externamente, resolva pelo menos dentro de você. Se você não puder, como José teve ali a oportunidade de alimentar a sua família, se você não puder ali trazer de novo, como José trouxe a união para aquela família, pelo menos aceite o que aconteceu, pelo menos se perdoe, pelo menos resolva e libere isso. Não morra com quem já morreu. Não morra com quem já morreu, porque às vezes você está ali, você está vivo, mas você está agarrado naquilo que aconteceu. Cada um tem uma vida para viver. E a sua vida não é a vida de quem já morreu, de quem já partiu. A sua vida é a sua vida. E se você ficar agarrado em mágoas, agarrado em pessoas, você vai morrer junto. Você vai morrer aos poucos. Ou você vai deixar de alcançar as posições que o Senhor tem para a tua vida. Nós não conseguimos mudar tudo, principalmente o passado. Mas nós podemos mudar a forma que nós nos relacionamos com isso. O que passou, passou. Mas a forma que isso me afeta pode ser mudada. O que eu fiz, eu fiz. O que fizeram comigo, fizeram comigo. Mas a forma que isso hoje afeta a minha vida,
isso pode ser mudado. O que os irmãos de José fizeram com ele, estava feito. Eles afastaram José da sua família. Eles deixaram José num outro país, venderam José, expulsaram José do seu lar, deixaram José afastado do seu pai durante 20 e tantos anos. José não pôde conviver com seu pai. José não pôde conviver com seu irmão, filho da mesma mãe dele. Eles afastaram José. O que estava feito, estava feito. Eles não tinham mais como reparar aqueles 20 e tantos anos. Mas naquele momento ali, José podia e pôde e escolheu dessa forma mudar um pouco a situação. E ao invés de expulsar seus irmãos de novo e afastar por mais tempo, ele deu um basta naquele momento. Quando José decide perdoar os seus irmãos, ele escolhe aproveitar o tempo que lhe resta. Ele não perde tempo. E sabe o que José diz? Lá no versículo 3. 2, vamos ler o 2 primeiro. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. E José declarou aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo? A primeira palavra de José não foi: eu odeio vocês, sumam daqui. Por que vocês estão aqui? Por que fizeram aquilo comigo? Vocês não merecem estar aqui. Sumam da minha frente. Vocês erraram. Sabe o que José disse? Cadê meu pai? Porque José já tinha perdido 22 anos. Ele não queria perder mais tempo. Aquele dia ali, ele não queria perder mais nenhum dia. Ele queria saber, cadê meu pai? Porque não importa o que passou. Se meu pai estiver vivo, eu quero vê-lo. Se eu tiver a oportunidade de dar um abraço no meu pai hoje, eu vou dar. Ou você escolhe seguir em frente e aproveitar o tempo que você tem, ou você vai morrer com essa mágoa. Quando nós perdoamos, quando nós resolvemos isso dentro de nós, nós estamos dando uma chance para o tempo que ainda nós temos. Ah, mas eu vivi tanto tempo dessa forma. Não importa. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos a oportunidade de agir diferente, pensar diferente e deixar aquilo que nós precisamos deixar. Nunca é tarde demais para perdoar. Nunca é tarde demais para deixar essa mágoa. Nunca é tarde demais para ressignificar as situações. Fique de pé, por favor. Feche os teus olhos. Coloque essa mão no seu coração. Queria estar fazendo uma oração significativa, uma oração profética nessa manhã. O coração é o símbolo do sentimento. E a mente é o símbolo do pensamento. Aquilo que nós pensamos desce para os nossos corações. Aquilo que nós pensamos se torna sentimento. E os nossos sentimentos se tornam ações. Então, se nós queremos que as nossas ações sejam ações diferentes, nós precisamos primeiro mudar os nossos pensamentos. Coloque a sua mão agora na sua cabeça. Feche os seus olhos. E comece a pedir para que o Senhor possa renovar, possa inaugurar um novo tempo sobre a sua mente. Que o Senhor inaugure novos pensamentos sobre a sua mente. Que o Senhor venha ressignificar na sua mente as situações que você talvez esteja preso. Situações que hora ou outra vêm te perturbar. Pensamentos que hora ou outra vêm te entristecer. Pensamentos que hora ou outra vêm te magoar e vêm te lembrar de onde você veio. Vem te lembrar o que você passou. Que você possa inaugurar nessa manhã um novo tempo com novos pensamentos. Coloque agora a mão sobre o seu coração. Senhor, aquilo que nós pensamos vira sentimento. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, pensamentos de paz e não de mal venha povoar a nossa mente.
para que sentimentos de paz e não de mal possam habitar em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos os nossos corações a Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Mas nós queremos dizer que nós também nos perdoamos. Nós queremos, Senhor, inaugurar, Senhor, nesse dia, um novo tempo de perdão. Que nós possamos, Pai, entender, Deus, que apenas atrás da mágoa existe, Senhor, o conhecimento e o aprendizado. Por isso nós precisamos nos livrar dessa mágoa. Nós precisamos nos livrar desses pensamentos, Senhor, que nos trazem, Senhor, incômodo, que nos trazem, Senhor, frustração, tristeza. Senhor, nós precisamos nos livrar de lembranças, Senhor, que possam afetar o nosso presente e o nosso futuro. Deus, em nome de Jesus, inaugura em nós, Senhor, um novo tempo. Pai, que assim como José, Deus, que nós possamos não ficar pensando no que passou, não ficar tentando tirar satisfação com o que fizeram, mas que nós possamos dizer: cadê o meu pai? Eu quero aproveitar daqui em diante. Eu quero fazer melhor daqui para frente. Eu quero me livrar disso para que eu possa seguir em frente. Não importa quanto tempo passou, Senhor, mas é a partir de hoje, é a partir de agora. Inaugura em nós um novo tempo, Senhor, e que assim como José, nós possamos ter a oportunidade e o privilégio de, quando te pudermos escolhermos fazer o bem ao invés de nos vingarmos. Assim como aquele pai que, quando o filho voltou para casa, ao invés de tirar satisfação com ele pelo tempo que ele ficou fora, que nós tenhamos o privilégio de dizer: venha, meu filho, essa é a tua casa, eu te abraço, eu te recebo de novo, aqui é o seu lugar. Senhor, nos dê a capacidade de humanizar as pessoas, de não tratarmos os outros a ferro e fogo, de não exigirmos dos outros uma perfeição que nem nós temos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a humanizar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter compaixão. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Sem a Tua ajuda, nós não conseguimos, Pai. Mas nessa manhã nós dizemos sim. Sim para o perdão. Sim para esse novo tempo. Sim para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, assim como José, nós escolhemos seguir em frente e ver o nosso Pai, do que ficar segurando essa mágoa dentro de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e principalmente, Senhor, pelo Teu abraço, porque nós podemos fazer o que for, mas os Teus braços estão sempre abertos para nos receber. Obrigada por esse abraço, obrigada por esse abrigo, Jesus.